Olá, tudo bem? Como nós prometemos, estamos aqui com o médico geriatra, Dr. Eduardo Pinho Tavares. Ele é especialista nesta área, atua aqui em Belo Horizonte. E sempre, na última semana do mês, durante todo este ano, nós teremos a presença dele, discutindo assuntos da atualidade e assuntos que nos levem a mudar a nossa qualidade de vida, sempre para melhor. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que nos preocupa a todo momento na sociedade da tecnologia, na sociedade da velocidade, tudo andando aí a 300 mil quilômetros por segundo. O estresse, doutor Eduardo. Muito estresse hoje, não é? Muito estresse. Realmente as pessoas têm manifestado isso, têm queixado, né? E a gente tem visto a repercussão disso no consultório, né? Que é diminuição de energia, são doenças associadas ao estresse. Então a gente tem visto as pessoas, vamos dizer assim, abusar um pouco do limite de cada um. Então é importante falar disso, acho que é um tema muito interessante. E eu já vi também, você que acompanha agora o programa aí na Flórida, no México, toda a América Latina, agora também em São Paulo, né? São 22 milhões de aparelhos ligados. Obrigado pela audiência aqui na nossa Rede Super. Eu vejo sempre a questão do estresse, quando a gente fala assim, quando não tem nada, o médico não descobre, fala, ele está com estresse. Quer dizer, isso aí é a chamada voz do povo, a voz popular. Como é que é a sua avaliação, doutor Eduardo, em relação a essa questão do estresse como realidade, quer dizer, se refletindo no comportamento e no corpo da gente, e o que vem da mente? Qual é a relação que há entre o que a gente pensa estressadamente e o comportamento do dia a dia do organismo de cada um de nós? Na verdade, eu acho que a atenção principal tem que ser dada exatamente para se colocar no limite de cada pessoa, né? Porque o estresse é uma relação entre as tensões que cada um vive durante o dia e o limite que nós somos capazes de suportar. Então, existe o estresse no momento em que as tensões são maiores do que o limite. Então, tem pessoas com limites, vamos dizer, maiores, mais alargados, que podem muito bem, às vezes, ousar um pouco mais nesse corre-corre. Mas é importante estar atento para isso, porque ultrapassou o limite, é uma doença e vai repercutir sobre o organismo. E uma forma de medir isso hoje, né, que a gente tem como hoje medir isso, seria analisar os marcadores do estresse, que são os hormônios da suprarrenal. A suprarrenal é a glândula do estresse, que tem dois hormônios, que são o cortisol e o DHEA, que é o dihidroepiandrosterona, né, o sulfato. Então é uma forma da gente estar vendo se realmente o seu corpo está clamando, né? Então o cortisol, por exemplo, ele não pode nem ser acima de 19, nem ser elevado, que seria um estresse agudo, e muito menos baixo, que seria um estresse crônico, onde vem fadiga crônica, cansaço, você já levanta, né, extenuado, vamos dizer assim. Então existe essa forma hoje da gente estar também paralelamente monitorando e vendo até onde esse limite está sendo observado ou não. Mas eu acho que é um projeto sim de vida que todo mundo deveria cuidar, é exatamente isso, saber até onde você pode ir, até onde a partir de quando você tem que delegar e estar administrando, porque a energia nossa é uma só, é lógico. Se nós usarmos 99% para o trabalho, para qualquer atividade específica, você está abrindo mão de todas as outras. Você está dizendo que essa é mais importante. Então, não reclamem depois, né, de estar alguma outra área um pouco atrofiada, inclusive na área afetiva, na área pessoal, você ter cuidados de estar fazendo um exercício físico, na área sexual. Quer dizer, no momento que você está puxando para o profissional, você está roubando de alguém essa energia, no sentido de não estar fazendo uma adequação do tempo. Então, o ideal seria exatamente isso. Você está observando. Agora, na prática, no dia a dia, eu acho que é o seguinte, enquanto você estiver levantando realmente com toda a energia, com toda a mil, e indo para o seu trabalho, ou executando as suas tarefas com muita energia, tudo bem, segue o seu coração, vamos dizer assim. Né? Inclusive, porque uma vez perguntaram para o sábio o que era certo e o que é errado. Ele falou, se o que você estiver fazendo estiver te dando alegria, crescimento e muita saúde, está certo. Né? O importante é o que está te dando crescimento, energia, produtividade. Então, tem esse lado também para a gente estar observando. Eu fico pensando aqui, quando a gente vai ficando mais velho, não é? Há aí uma teoria até científica e também até filosófica de que nós temos aí um limite, né? A gente é programado para um limite de vida, não é? E aí, a partir de determinado momento, os hormônios diminuem, tudo vai diminuindo. O ser humano com a inteligência pode interferir.
Até quando ele pode interferir? Duas perguntas em uma, só para a gente esclarecer bem a questão do estresse. Se um menino novinho, um garoto, né, de 5 anos, 6 anos, um velho de 80 e um de 40 anos, como é que o estresse atua e como é que essa percepção que o senhor disse, porque tem duas saídas aí pelo que o senhor disse. A questão de medir isso através do exame de sangue, o senhor colocou aí os dois parâmetros, né, do cortisol principalmente, não é? E também a questão da percepção, sentir que você está a pleno vapor, mas que está tudo caminhando direitinho. Qual a avaliação que nós podemos fazer e a orientação que o senhor dá para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Eu acho que realmente esse acompanhamento, né? O convite hoje da modernidade, o convite hoje da sociedade é toda nesse sentido. E também o próprio medo do futuro, né? Hoje as pessoas estão muito centradas em metas, hoje está bom, mas e amanhã, e depois? Pode não estar, então vão acumular um pouco. Quer dizer, então eu acho que a recomendação é essa, é a gente tentar diminuir um pouco esse pânico do futuro, e tentar viver um pouco mais o hoje também, porque é o que nos traz felicidade, é o que nos traz, com certeza, lucro, é exatamente isso, né? Agora, é muito difícil, eu confesso que realmente é muito difícil. Tem uma palestra que eu faço, que eu falava muito sobre o estresse, e aí eu prometi que não ia mais falar sobre estresse, porque eu tenho a sensação que eu não consegui mudar ninguém com os conselhos, no sentido assim, você falar para um empresário que ele tem que diminuir ou que ele tem que adequar, realmente ele não está aberto para ouvir essas coisas. Então, de brincadeira, lógico que eu falei nisso, mas na verdade é difícil, essa consciência do que vai te trazer, porque sempre a gente acha que a doença não vem para você, ela vem para o outro. O estresse pode te dar um infarto, você pode ter um derrame, né? Mas ele acha, não, pode ter, mas em mim não, né? No vizinho. Então, mas realmente é sério, o estresse é um dos itens, um dos fatores que aceleram o envelhecimento, é um dos fatores que aumenta o risco de ter um derrame, de ter um infarto, que existem vários fatores que levam a isso, né? A diferença entre uma pessoa que tem uma vida saudável, que nunca teve um derrame, que nunca teve um infarto, um envelhecimento saudável, diferente do outro que tem, né, um envelhecimento mais acelerado, são vários fatores. E esses fatores, eles multiplicam quando estão presentes mais de um. A relação é geométrica, não é aritmética, não. Então é preciso ter cuidado, realmente, né? Porque o estresse entra aí forte, pesado, né? Então, no programa aqui agora, nós estamos estressados? Não, acho que não. Acho que nós somos, né, o cortisol deve estar um pouquinho elevado, mas faz parte também, eu brinco muito, doutor Eduardo. O senhor falou que a gente tem que ter a percepção. Eu já tenho aí, vamos dizer, uma média idade, não é? Então eu tento canalizar o meu estresse para a criatividade, não é? Claro. E eu brinco muito o seguinte, que não dá tempo de ficar com depressão se eu trabalho com velocidade, então não dá tempo. Eu tenho que canalizar a energia para esse ponto. É para mostrar o seguinte, qual o papel da mente na sua avaliação nessa relação da gente com a gente mesmo no dia a dia para poder canalizar direitinho essa energia, não é? Produzir, mas ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida que é o fundamental no mundo de hoje, o item número 1, não é verdade? Exatamente. O cérebro é tudo, né? É o comando, e nós sabemos que o cérebro ele funciona com as células nervosas, que são os neurônios, que vão se ligando uns aos outros, e nessa conexão dos neurônios formam as sinapses, né? É um espaço que tem entre os dois neurônios. Então, para que o estímulo nervoso, qualquer que seja ele, possa passar por essa sinapse, são necessárias substâncias químicas que são os neurotransmissores, né, que tem vários deles. Então, a alteração desses neurotransmissores é que vai levar a algum problema toda essa comunicação cerebral, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando falta a dopamina, a pessoa tem doença de Parkinson, né, começa a tremer, a falta da serotonina ou da noradrenalina vai levar à depressão. Então, o cérebro, com certeza, que é o centro de tudo isso. E o estresse vai refletir nesse equilíbrio, com certeza ele vai refletir nesse equilíbrio. Então, e hoje existem também não só esses hormônios que eu citei, mas tem, por exemplo, a pregnenolona, que é um hormônio que atua muito no cérebro. Mas é natural do cérebro todos esses hormônios que o senhor falou aí? É natural. Produzido pelo próprio cérebro através
do mecanismo físico-químico dele. Produzido no organismo, alguns na suprarrenal e tal, mas que vão atuar em áreas específicas. Por exemplo, a pregnenolona é um hormônio do cérebro, assim, mais dirigido ao cérebro, e ele aumenta, melhora a criatividade, melhora a memória para fatos recentes, né? Então é um hormônio também que vai atuar. Então, para dizer assim, que existe toda uma química cercando isso. E existem os limites de tolerância que o organismo é capaz de trazer de volta, é lógico, não é uma saída de um limite só, o organismo tem todo um sistema de defesa. Mas é claro que, por exemplo, o estresse crônico, como eu falei que é o pior, isso aí já é uma agressão ao limite, né? É uma pessoa que insiste naquela ultrapassagem do limite e é lógico que vai virar uma doença com os riscos e com as consequências, né, lógico, do estresse. Bem, e o papel do pensamento? Como é que há, do ponto de vista médico e do ponto de vista filosófico, a questão da ideia, não é? Nós somos seres cognitivos, quer dizer, uma ideia entra aqui, na verdade ela se fixa, como o senhor disse aí, a curto, médio e longo prazo. Tem a questão do Alzheimer, né? Quer dizer, de repente apaga umas áreas nessas conexões elétricas aí, neurais do cérebro. Como é que a gente pode trabalhar a questão do pensamento para melhorar também o desempenho do corpo como um todo? Onde é que entra a questão do pensamento? Eu acho que o pensamento é lógico que ele faz parte de todo esse... É o primeiro, né? Qualquer projeto, primeiro você tem que querer, você tem que desejar, você tem que fantasiar. Quer dizer, quanto mais você elaborar isso antes de executar, é claro que ele tem a chance de ser mais adequado. Então, eu acho que o pensamento, acredito que ele entra dessa forma, né? Como um pré-agressivo ou não, né? Nesse comando cerebral. Ele vai antecipar esse comando cerebral, né? Então, acho que seria mesmo o equilíbrio das pessoas, às vezes uma terapia, para você saber, né? Aí entra a questão dos valores, é lógico que você vai elaborar de acordo com cada valor, com a nossa cultura, com, né, a sua possibilidade, né, de criação, vamos dizer, da sua criação, né, de estar ultrapassando limites ou não. Tem pessoas que gostam de ultrapassar o limite, tem pessoas que, né, gostam de viver perigosamente, vamos dizer assim. Então, eu acho que entra nisso aí. Lógico que tem sua adrenalina, tem sua gasolina lá, positivas às vezes em algumas áreas, mas claro que com os riscos também dessa ultrapassagem. É verdade, é uma situação de alta complexidade e que nós vamos continuar conversando daqui a pouquinho. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o médico geriatra mineiro Eduardo Pinho Tavares, falando aí sobre estresse e suas consequências na vida de todos nós. Aguardo você. Até já.